Nostalgia, substantivo feminino que significa saudades de algo, de um estado, de uma forma de existência que se deixou de ter ou um desejo de voltar ao passado. E talvez esse sentimento aí explique a onda, ou melhor dizendo, a tsunami de remakes e reboots no mercado cinematográfico dos últimos anos. E ó, não sou eu que tô dizendo não, viu? Cerca de 100 remakes ou reboots foram anunciados e estão aí em produção ou com a estreia programada, de acordo com o site Internet Movie Database, ou como a gente conhece, IMDb. E essa aposta em remakes e reboots surge aí como uma alternativa para as indústrias lucrarem ainda mais com as produções já consagradas. E ó, não há pra onde correr, viu? As franquias dominaram de vez a indústria cinematográfica. E enquanto as ideias e histórias originais são cada vez mais escassas, os fãs de grandes sagas e propriedades intelectuais estarão sempre com seu prato cheio para novos capítulos, continuações, projetos, desde que isso seja atrelado a algo que já faz um relativo sucesso. E aliás, uma dúvida muito comum dos fãs é a respeito das diferenças entre o remake e o reboot. Mas ó, para resumir e facilitar para você, o remake significa em inglês refazer. E geralmente essa ideia é trazida aí para quando um filme tenta recriar com alto nível de fidelidade a trama ou elementos de uma obra original. Por exemplo, os remakes live action da Disney, como O Rei Leão, Aladdin e A Bela e a Fera, que possuem essencialmente a mesma história das animações originais, mas são feitos ali com novas tecnologias. Ou quando, por exemplo, produtores americanos criam versões hollywoodianas de filmes estrangeiros que já fazem muito sucesso, mantendo aí boa parte da história, mas adaptando a trama à sua realidade. E só para você ter ideia aí, o remake em live action do Rei Leão, lançado em 2019, faturou cerca de 1,6 bilhão de dólares, gerando aí um lucro de 580 milhões de dólares, sendo a adaptação mais rentável da Disney. E esse longa ultrapassou o live action de A Bela e a Fera de 2016, aliás, que havia faturado 1,2 bilhão de dólares. É muito dinheiro mesmo, viu? Já um reboot é uma palavra que significa, em tradução literal, reiniciar. Então ele geralmente fica aí no meio termo, sabe? Entre uma continuação e uma refilmagem. Geralmente, quando os produtores querem começar uma nova franquia que siga rumos bem diferentes da história original, eles optam pelo reboot ao invés do remake. Basta você pensar aí em o espetacular Homem-Aranha, que não é apenas um remake de Homem-Aranha, já que leva a franquia a uma direção original. E embora esses remakes possam ter continuações, isso não é pensado de antemão. Já o reboot deriva dessas expectativas de produtores ou do estúdio de transformar aí o filme, né? Ou seja, é um novo início para algo que já foi apresentado anteriormente e que promete mudar algumas coisas em relação ao filme ou à franquia original. Assim, enquanto o remake refaz uma obra prévia, um reboot reinicia essa franquia com uma outra abordagem. Deu para entender? Agora, você já deve ter ouvido a expressão soft reboot ou reinício suave e deve ficar se perguntando o que diabos é isso. Bom, basicamente aí um soft reboot ele acontece quando há algumas mudanças em relação ao original, mas a franquia não vai ignorar completamente o que veio antes. Por exemplo, se você parar para pensar que enquanto o Planeta dos Macacos, a origem, desconsidera todas as outras versões anteriores dessa história, o filme Halloween de 2018 deixa de lado só as continuações do filme original, dando continuidade à franquia de onde veio o clássico de 1978. E aliás, quem foi ver o novo Pânico nos cinemas deve ter aprendido bem o beabá do que é um requel, também chamado de sequência de legado ou continuação espiritual. Beleza, nem eu sabia que esse lance de continuação espiritual existia, mas vamos lá. O requel é uma mescla entre sequência e reboot. E aí o seu propósito é dar justamente um novo início a essa franquia, mas também
sem desagradar fãs antigos, usando 2 gerações de público. É tipo um café com leite, sabe? Gregos e troianos, todos felizes, selando a paz mundial. E para um Recall funcionar, ele precisa ter bastante apelo para nostalgia, obviamente, né? E contar com alguma presença de personagens legado. Por exemplo, os atores ou personagens da franquia original que retornam para ajudar na trama enquanto uma nova geração de protagonistas assume as rédeas. Um exemplo perfeito disso é o filme Star Wars, O Despertar da Força, que trouxe aí de volta os nomes clássicos, como Han Solo, Chewbacca e a nossa querida princesa Leia, mas ao mesmo tempo apresentou e passava também esse bastão para Rey, o Finn e o Poe Dameron. E by the way, os Recalls também possuem aí uma particularidade do momento, que é justamente o fato de serem lançados muitos anos após o lançamento da obra original ou das últimas aparições da franquia na mídia. Ghostbusters Mais Além, por exemplo, é tanto um soft reboot por ignorar o filme das Caça-Fantasmas de 2016, odiado por muitos e aclamado por poucos, quanto um Recall, por reunir os atores aí originais com um novo elenco, em uma trama que deriva diretamente do senso de nostalgia do público. Esse aí foi mais aclamado e mais amado, né, meu povo? E aliás, o que não falta são realmente exemplos amados e odiados pelo público. Mas isso eu só te conto depois do intervalo. É rapidinho. Voltamos e olha só, com essa enxurrada de remakes, reboots e derivados sem fim espalhados por aí, tem muita gente que também se questiona por que as produtoras têm explorado tanto o que já foi feito, ao invés de novas gerações. Críticas é o que não falta, né? A gente tá aqui pra isso, afinal de contas. Por que danados que essa nova geração gosta tanto desse sentimento de nostalgia? Seria conservadorismo ou crise criativa? Fica aí o questionamento. Bom, o que pode ajudar a gente a entender é uma pesquisa que explica o tal de ciclo dos 20 anos, de uma palestra da pesquisadora Susannah Cohen. Basicamente, essa tendência dos 20 anos é um movimento observado em diferentes áreas e poderia explicar aí como algumas coisas voltam à moda de tempos em tempos. Por exemplo, a geração Z ainda está obcecada com referências aos anos 2000, mas só quem viveu sabe. No caso, eu não sou geração Z, mas eu também ainda tô obcecada. E obviamente, né, gente, essa tendência aí vai muito além da moda e comportamentos, e ela vai estar relacionada também com os conteúdos que as pessoas consomem. E sim, meu povo, é mais fácil vender o que já se sabe que terá sucesso e que o público gosta, isso é óbvio. Até porque, né, meu povo, para algumas pessoas voltar ao passado pode ser sim muito emocionante e cativante. Mas não tem jeito, viu? Toda essa nostalgia aí divide opiniões. Alguns amam, alguns odeiam, como a gente viu aqui. E mesmo que os analistas de Hollywood demonstrem que os reboots funcionam com o grande público e podem ser lucrativos, o cinema não é uma ciência exata e o público, que é quem vai ditar o que funciona ou não no final das contas, é extremamente volátil. Então, muitos reboots e remakes se tornaram aí uma incógnita. Além, é claro, daqueles que foram verdadeiros fracassos de bilheteria e de crítica também. E foi justamente pensando nisso que nós aqui do Nerdice formulamos um guia Nerdice especial absoluto ultra mega power com os melhores e os piores reboots e remakes aí de todos os tempos. E ó, pra me ajudar nessa missão, é claro que eu vou chamar o nosso baby nerd de plantão, o Rinaldo Pedrosa. E aliás, Rinaldo, eu quero saber de você se você é do time que ama ou odeia os queridos. Diz aí. Fala turma, tô chegando pro Guia Nerdice dessa semana e logo respondendo sua pergunta, Sayaka, eu sou dos adeptos de um bom remake, de um bom reboot. Para mim, todas as histórias de filme já foram contadas, a diferença é como se conta. Então, se você tem um filme muito antigo, uma obra antiga
que você precisa atualizar para a linguagem atual, para trazer um novo público, reviver aqueles assuntos, eu acho sim muito relevante, muito interessante. Então, para isso, eu separei aqui uma lista de 10 obras, sendo 5 reboots e remakes bem feitos, que valeram a pena, e 5 que, era melhor ter deixado quieto, viu? Então, vamos embora, lembrando que essa lista aqui é pessoal. Deixa a sua aí nos comentários, tá bom? Vamos lá. Vou começar falando de coisa boa. Vou começar falando aqui dos reboots e remakes que eu gosto. Para começar essa lista, eu vou citar um filme que eu acredito que não tem muita crítica não, eu vou jogar seguro, viu? Vou falar aqui de Duna, do Denis Villeneuve. Duna é baseado numa série de livros lançada em 1965 pelo Frank Herbert. O primeiro filme de Duna chegou aos cinemas foi em 1984, pelas mãos do renomado diretor americano David Lynch. Aí em 2021, o cineasta canadense Denis Villeneuve fez o reboot da obra, que foi estreada pelo Timothée Chalamet. Eu particularmente considero uma obra-prima. O primeiro filme é bom, o segundo é melhor ainda, sendo considerado aí nas grandes premiações do cinema americano, que é o Oscar. Outro nome de peso nessa lista é o de It, a Coisa, de 2017. Baseado no livro do Stephen King, It serviu de inspiração para diversos filmes e séries ao longo dos anos, e o primeiro filme de It chegou aos cinemas em 1990. Na época, ele foi dirigido pelo Tommy Lee Wallace, que também dirigiu diversos filmes de terror ali na década de 90. O palhaço Pennywise foi vivido pelo Tim Curry. Já o reboot de 2017 trazia o nosso editor Igor Fabrício na pele do Pennywise. Brincadeira, Igor. Um cheiro, um abraço. Porque aqui em 2017, o palhaço mais amedrontador do cinema ficou nas mãos do Bill Skarsgård. Foi um sucesso de bilheteria, com um orçamento de 35 milhões de dólares, arrecadou uma besteirinha, viu? 700 milhões de dólares ao redor do mundo, tanto que rendeu a continuação, It Capítulo 2. E essa segundo filme aí não foi muito bem recebido não, viu? O terceiro filme que eu trago aqui acabou de sair do forno, viu? O diretor Robert Eggers, que fez O Farol, que fez O Homem do Norte, que fez vários filmes de terror bons recentemente, conseguiu fazer a versão dele de Nosferatu, o clássico filme alemão de 1922, época ainda ali do cinema mudo. Eu já assisti ao novo Nosferatu, posso garantir que o negócio tá bom, viu? Inclusive fazia tempo que eu não vi uma sala de cinema tão lotada para ver um filme desde o retorno aí da pandemia. O elenco desse filme é de qualidade, inclusive com o vampirão, o Nosferatu do filme, o Conde Orlok, vivido pelo Bill Skarsgård, que fez também o palhaço Pennywise, que eu acabei de citar. Então vale a pena sim ser conferido no cinema esse remake que tá de qualidade. O quarto filme que eu trago nessa lista é Planeta dos Macacos, de 2011. Desde que foi lançado o primeiro filme lá em 1968, Planeta dos Macacos se tornou um clássico da cultura pop, um dos melhores plot twists da história do cinema, inclusive. A versão de 2011 não altera os acontecimentos das obras antigas, mas conta a origem de como os primatas tomaram o controle do planeta Terra. Esse filme de 2011 foi tão bem recebido que recebeu mais 3 continuações, sendo a última lançada em 2024. São todos excelentes, vale a pena conferir. Para encerrar, eu vou sair um pouquinho do mundo dos filmes e falar de uma das minhas séries favoritas. Inclusive ela foi cancelada porque a 4ª temporada realmente foi bem abaixo dos padrões da série, mas é inegável que as 2 primeiras temporadas de Westworld são impecáveis. A série é baseada em um filme de 1973 que conta a história ali de um parque temático de robôs em que os milionários que podem bancar ali dentro criam suas próprias narrativas sem ter consequências, sem ter a lei para puni-las. Então pode acontecer de tudo ali dentro. Para mim, é uma das melhores obras que falam sobre revolução das máquinas, questões filosóficas, natureza humana e tudo que tem direito. Se você parar de ver ali na 2ª temporada, vai achar uma série 10 de 10, o elenco é impecável também. Então, vale a pena conferir essa série da HBO. Mas agora chega de falar de coisa boa, falar de coisa ruim, falar de reboots e remakes que não precisavam ter sido feitos, mas fizeram, sei lá por quê, para ganhar dinheiro. Eu vou começar aqui com um desgosto pessoal, tá? A sessão desabafo. Eu sou um dos maiores fãs, se não o maior fã, de How I Met Your Mother. Eu sempre torci para uma reunião do grupo, estilo Friends mesmo, até um episódio especial, mas eles resolveram fazer uma série. E que é How I Met Your Father, hein? Que é uma série completamente genérica, com personagens sem personalidade, nada de diferente para contar, nada justifica a existência dessa série. Apelaram até para participações especiais dos atores da série original, como o Neil Patrick Harris e a Jacob Smulders também fez uma ponta, mas não deu certo, flopou, foi cancelado na 2ª temporada, graças a Deus. Se quiser ver, tá no Star Plus ainda, aí assiste e comprove que é ruim, tá?
Quem é fã de Resident Evil nunca teceu muito elogio para as adaptações dos jogos para o cinema, né? Convenhamos que os filmes ali da Mila Djokovic são bem questionáveis. Eu gosto do terceiro, mas só também, tem uns 200. O fato é que Netflix foi lá e resolveu lançar um filme que, em teoria, seria mais fiel aos jogos. O problema é que o resultado de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City foi um desastre. Personagens completamente descaracterizados, a história que condensou o conteúdo dos 3 primeiros jogos ficou uma bagunça e o resultado não podia ter sido diferente, fracasso de público e crítica, com apenas 30% de aprovação no Rotten Tomatoes. Tá na Netflix se você quiser assistir, mas passe longe, passe longe. Eu sempre fui muito fã de Homens de Preto, dos 3 filmes inclusive. E assim, o primeiro foi um sucesso de crítica, já os outros 2 tiveram uma recepção meio negativa. Fato é que 7 anos depois do terceiro filme, MIB Homens de Preto Internacional chegou com a intenção de reviver a franquia e dar uma oxigenada, né? Com Chris Hemsworth e a Tessa Thompson como dupla principal. Felizmente, a obra foi considerada genérica e que só copia ideias do filme original. É um filme realmente bem esquecível, viu? Eu mesmo não lembro muita coisa da história não, pra ser bem honesto. Assisti no cinema e bem feijão com arroz ali, não vale, não ficou tão bom quanto o original. O que não falta na sétima arte é a adaptação de Pinóquio, né? Umas são muito boas, como a animação do Guilherme Del Toro para Netflix. Já outras, como esse filme de 2022, estrelado pelo Tom Hanks, meu amigo, passe longe. O filme foi considerado como uma refilmagem sem alma da animação clássica lá de 1940 e contou com uma aprovação de apenas 28% no Rotten Tomatoes. É possivelmente uma das piores adaptações live action que a Disney já se propôs a fazer nos últimos anos. Um filme realmente assim, para passar longe. A série As Panteras foi um enorme sucesso da TV lá nos anos 70. No cinema, a primeira adaptação aconteceu nos anos 2000, com um trio formado por Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Liu nos papéis principais. Deu muito certo, foi um sucesso. Aí depois disso foi meio ladeira abaixo, viu? Teve um segundo filme que flopou, aí depois lançaram uma série em 2011, que flopou também. Aí em 2019 resolveram lançar um filme reboot da franquia, que flopou. Estrelado por Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska, o filme foi considerado um dos maiores fracassos do cinema americano naquele ano. Teve uma aprovação de apenas 52% no Rotten Tomatoes e realmente é bem esquecível, viu? Eu não sei vocês, mas no resumo da ópera, eu sou do time que desconfia. Tento ali com todas as forças nunca criar expectativas, mas eu crio, obviamente, e dou uma chance no final das contas, nem que seja para criticar depois. E enquanto isso, o Nerdice, é claro, continua aí na sua luta a favor da democratização do conhecimento e também da cultura pop, vocês já sabem, né? E se você gostou do nosso episódio de hoje, cheio de nostalgia, coisas para relembrar ou coisas para esquecer, não deixa de comentar e compartilhar com todos os seus amigos o nosso episódio de hoje. E também vale lembrar que no nosso YouTube nós temos todas as temporadas, todos os episódios, para você ver e rever na hora e aonde você quiser. É isso, até a próxima, tchau! Eu não posso mudar porque é o texto do dicionário. Não é que eu tô meio... Gente, pelos... Quack.